Não julgueis, para que não sejais julgados. Uma das frases mais mal utilizadas no meio gospel. Atualmente, o cristianismo está carregado de misticismo, crendice, ignorância, mitos interpretativos, equívocos doutrinários e absurdos teológicos. Uma das frases mais mal citadas nesse contexto para reprimir, para repreender e para censurar qualquer pessoa que faz crítica ou questionamento saudável é a frase "não julgueis para que não sejais julgados". Mas será que essa frase ela trata de uma condenação de Jesus a todo e qualquer tipo de julgamento ou a um tipo de julgamento específico? Vamos ver na Bíblia. Mateus capítulo 7, do 1 até o 5. O primeiro versículo diz: "Não julgueis para que não sejais julgados". Na verdade, as pessoas só citam esse versículo sem levar em consideração todo o contexto. O contexto diz o seguinte: "Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-te tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão." Mateus capítulo 7, 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós vemos ali que Jesus, nesse contexto, ele não condenou toda e qualquer forma de julgamento, mas o julgamento hipócrita, o julgamento farisaico, o julgamento onde a pessoa que julga o outro está mais errado do que aquela a qual ele está julgando. Então é esse tipo de julgamento farisaico que Jesus condenou, e não toda e qualquer forma de julgamento, como os religiosos têm ensinado atualmente. Nós vamos ver duas citações de Jesus, onde o próprio Jesus ele incentivou as pessoas a julgar, mostrando que nesse texto Jesus não condenou toda e qualquer forma de julgamento, mas uma forma específica de julgamento, que é, como dissemos, o julgamento hipócrita. O primeiro texto está em Lucas capítulo 12, versículo 57, e diz: "E por que não julgais vós mesmos o que é justo?" Então Jesus fez uma pergunta para o seu público, e ele perguntou por que eles não julgavam o que é justo. Ou seja, se toda forma de julgamento fosse errada, Jesus não teria falado para que aqueles discípulos julgassem o que é justo. Uma outra referência onde Jesus trata do julgamento, é onde ele incentiva a julgar, está em João capítulo 7, versículo 24, no qual diz: "Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça." Então Jesus condenou a julgar pela aparência, mas ele incentivou a julgar pela justiça. É uma palavra semelhante à que está em Provérbios 31, versículo 9, e diz: "Abre a boca, julga retamente, e faz justiça a favor dos pobres e necessitados." Então nós vemos que a Bíblia não condena toda e qualquer forma de julgamento, mas um tipo de julgamento errado, um julgamento pecaminoso, um julgamento precipitado, um julgamento hipócrita. Então é esse tipo de julgamento que a Bíblia condena, desde o Antigo Testamento até o Novo, e não toda e qualquer forma de julgamento, tá? Então citar a frase "não julgueis para que não sejais julgados", para repreender as pessoas que fazem questionamentos, é desonestidade para com o texto bíblico, tá bom? E vamos lá. Agora uma indagação do apóstolo Paulo, uma pergunta que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E Paulo diz nesse texto: "Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade?" Então veja que Paulo estava tratando do assunto, do problema de um irmão que está levando outro irmão ao tribunal. E ele questionou: por que não tem nenhum sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade? Então, se o julgamento fosse condenado pela Bíblia, Paulo não falaria, não questionaria o fato de não ter na igreja de Corinto nenhum sábio que pudesse julgar no meio da irmandade. Ou seja, o julgamento sábio, o julgamento justo, ele não é condenado pela Bíblia, mas sim o julgamento hipócrita. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, também diz: "Julgai todas as coisas, retende o que é bom." Então o texto, ele fala que nós devemos julgar. Então afirmar que todo e qualquer tipo de julgamento está errado ou é pecado é desconhecer a Bíblia Sagrada. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia, então eles pegam ali alguns chavões e ficam repetindo porque outros falaram, e acabam falando contra a Bíblia achando que estão defendendo os princípios bíblicos. Então devemos ter sabedoria
para entender que o julgamento condenado pela Bíblia é o julgamento injusto, o julgamento hipócrita, mas que o julgamento justo, o julgamento correto, o julgamento espiritual, ele não é condenado pela Bíblia Sagrada. Então desconfie de pessoas que distorcem as Escrituras por interesses pessoais. Um forte abraço e até a próxima.